Muito bom dia, quero saudá-lo na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para esta devocional, eu quero ler a palavra do Senhor ao seu coração. Na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1, os versículos 16 e 17, que assim registra: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo, no início desta epístola, dirigindo-se à igreja de Roma, ele já faz uma declaração importantíssima daquilo que ele desenvolverá e desdobrará na escrita desta carta a essa igreja para a qual ele endereçou essa carta. Ele vai falar algo muito importante para a nossa vida espiritual. Praticamente, ele faz aqui uma declaração de fé, porque ele vai dizer: porque eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus. Você não precisa se envergonhar do Evangelho. Você precisa testemunhar do Evangelho. Você precisa viver o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho, ele é o poder de Deus. E olhem, porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para quê? Para a salvação. Então, o Evangelho, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, o Emanuel, o Deus conosco, a palavra encarnada que veio a este mundo anunciar as boas novas de salvação àqueles que o recebem como seu Senhor e Salvador pela operação e intervenção do Espírito Santo no seu coração. É que então você agora, como nova criatura em Cristo Jesus, deverá ter orgulho deste Evangelho, testemunhar este Evangelho, porquanto, diz o apóstolo Paulo, não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus, para quê? Para a salvação de todo aquele que nele crê. Para ser salvo, é necessário crer, é necessário ter fé, a fé que o Espírito Santo implanta no coração do eleito, quando ele é salvo, para crer tão somente no Senhor e na sua palavra. Mas continua o apóstolo Paulo dizendo: para a salvação primeiro do judeu e também do gentio, ou seja, para todos os povos, raças, tribos, línguas e nações. E aí ele completa dizendo: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho como de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A justiça de Deus que nos foi revelada, aplicada em Cristo Jesus ali na cruz do Calvário, quando ele tomou e ele levou sobre si os nossos pecados, cravando-os na cruz e assim derrotando a morte e conquistando a vitória e esmagando a cabeça da serpente, que é Satanás. Portanto, agora, você e eu, em Cristo Jesus, não somente somos salvos, como também somos vitoriosos nele, por ele e para ele. Assim você deve crer, proclamar, testemunhar e viver. Jamais sentir vergonha do Evangelho, mas testemunhar o Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê no Senhor Jesus, o recebe e o tem como Senhor e Salvador da sua vida. E assim você viverá pela fé em Cristo, por Cristo e para Cristo, hoje e sempre. Amém. Ó Pai, obrigado porque a Tua palavra nos revela, nos ensina que nós devemos crer, confiar e esperar em Ti, porque o Evangelho do Senhor,
A palavra do Senhor é o poder de Deus para todo aquele que crê em Cristo Jesus, o recebe e o tem como seu Senhor e Salvador. E que assim, ó Pai, a justiça do Senhor se revela no Evangelho de fé em fé, porquanto agora os justos, salvos, remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, viverão pela fé no Senhor, pelo Senhor e para a glória do Senhor, hoje e sempre. Amém. Que assim você viva na presença do Senhor, dependente do Senhor e jamais tendo vergonha do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê em Cristo Jesus. Amém.